Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Com alegria, mais uma vez, estamos aqui para o nosso programa Bom Dia São Pedro, diretamente aqui da paróquia São Pedro de Gramado. E nesta quinta-feira, dia 21 de julho, temos o Evangelho de São Mateus, temos a antífona do dia, tudo para que nós possamos ter um dia abençoado, ouvindo a palavra de Deus e, principalmente, colocando-a em prática. A antífona do nosso dia, da nossa quinta-feira, é a seguinte: é Deus quem me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor, de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Esta, então, irmãos e irmãs, é a antífona do Salmo 53, versículos de 6 a 8. E o Evangelho para a nossa reflexão hoje, o Evangelho para o nosso dia, para que possamos ouvir a palavra de Deus, para que possamos ver os sinais que Jesus nos traz, é de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, o que podemos ter aqui hoje deste Evangelho? O que podemos extrair como ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia, para a nossa quinta-feira? Então, para nós entendermos este texto, precisamos recorrer, em Mateus ainda, lá no versículo 11, no capítulo 11, versículo 25. Eu te louvo, Pai, por terdes ocultado aos sábios e tê-lo revelado aos pequeninos. Então vamos ver o que nós podemos fazer com esta frase do Evangelho de Mateus, lá do capítulo 11, versículo 25, para que possamos entender este capítulo, esta passagem do capítulo 10, dos versículos 10 a 17. Muito bem. Os fariseus e escribas, muito versados nas leis, eram incapazes de ver o sinal do céu na ação de Jesus. Ou seja, fariseus e escribas são intérpretes da lei, são conhecedores da lei, mas não conseguem ver em Jesus
o sinal do céu que ele traz consigo nas suas palavras e nas suas ações. Então, já existe este bloqueio entre os fariseus e escribas, que não veem em Jesus este sinal do céu. Mas os pequenos, os sofredores, os ignorantes, viram nele, viram em Jesus a realização de suas esperanças. Quais eram as esperanças deles? Serem ouvidos, serem atendidos, serem curados. Tudo isso faz com que eles vejam Jesus de uma outra forma, de uma outra maneira. Por isso, entraram numa nova lógica que os levou sempre mais ao conhecimento do mistério do reino. Enquanto os doutos, os doutores, os fariseus, os escribas, viciados pela sua autossuficiência, perderam até o pouco que já possuíam, conforme Isaías, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Perderam já o que tinham. Tinham pouco e do pouco que tinham, perderam. Os que acolhem o reino com fé e humildade, cada vez mais se aprofundam e o entendem melhor. Então, acolher, o reino com fé, com humildade, se tornando pequeno, humilde, pobre como Jesus, aí sim acolheremos Jesus e acolheremos o reino. Os que não o acolhem, cada vez mais se afastam e se fecham ao reino. E o pouco que tinha se perde. O reino tem uma lógica que só se entende a partir da adesão a Jesus. Então os escribas, fariseus, os doutos, os doutores da lei não aderiram a Jesus. Então, para que nós possamos entender a lógica do reino, temos que aderir a Jesus. E os pobres, os incapazes, os pequenos, esses viram em Jesus e conseguiram ver Jesus como um sinal do céu. E aderiram a Jesus. Caso contrário, perde-se tudo. Pode-se ver no relato a oposição entre os discípulos que abandonaram tudo para seguir Jesus, para seguir o Mestre, e os escribas e fariseus que se fecharam diante dele. Ou seja, podemos então ver a atitude dos discípulos, dos que aderiram a Jesus, deixando tudo, deixando barcos, deixando redes, deixando coletoria de impostos, deixando tudo o que faziam para seguir a Jesus. Porque aderiram e viram em Jesus este sinal do céu. Por outro lado, temos os escribas, fariseus, os doutores, os doutos, que não conseguem ver em Jesus, se fecham, não fazem a adesão a Jesus. Por isso, acabam então se fechando ao reino, se fechando para Jesus. Então, que a nossa quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada, onde nós possamos fazer a nossa adesão a Jesus Cristo e possamos ter, assim, sinais do reino acontecendo em nosso meio. Então, a todos, que tenhamos uma boa, santa e abençoada quinta-feira. Vamos pedir que Deus nos abençoe para que isto ocorra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, e de Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa, santa e abençoada quinta-feira e até no próximo programa, se Deus quiser.